hoje nossa última palestra do ano, porque a semana que vem não terá, né? O Natal e o Ano Novo esse ano caem justo na nossa segunda-feira, o que nos impede de estar aqui. Então, a gente hoje encerra as atividades da segunda, mas na quinta-feira não terá pausa. Seguiremos nos trabalhos normalmente às quintas-feiras. E hoje, neste encerramento, temos uma irmã querida que vem nos trazer o seu sorriso fácil, a sua energia contagiante. Como é fácil gostar dessa menina. Tem gente que é assim, né? O Rodrigues costuma falar que tem gente que a gente não ama. Eles roubam o nosso sentimento. Essa é uma. É a Estela. A Estela, ela é da casa. A Estela é da casa. Ela faz parte. Ela é nossa. Ela anda por aí tudo. Rio Preto, região. Mas ela é nossa. E ela hoje, ela vem nos trazer a sua mensagem, pelo que enriquece muito o nosso coração, enriquece muito essa tribuna e enriquece muito essa casa, tê-la conosco. Estela, minha irmã querida, você hoje está super bem-vinda, mais do que normalmente, para nos trazer a sua palavra sorridente. Fique à vontade. Fique à vontade nessa casa que é sua. Abra o seu coração para nós. E é uma alegria. Eita! Boa noite, gente. A Carlinha, esse negócio de elogiar em público, né, Tinda? Elogiar em público, critica em privado, mas quando elogia a gente em público é meio desconcertante. Bom, que nosso Mestre Jesus, ele permitiu que estivéssemos aqui e ele vai permitir que a gente saia melhor, com certeza. Não pelo que eu vou dizer, mas todos que se propõem a sair do seu lar para encontrar uma mensagem de vida eterna, que é dada no Espiritismo, já saiu com interesse maior do que a gente pratica no dia a dia. Então já está sendo beneficiado nesse momento pela espiritualidade presente aqui. A casa escolheu, na verdade a gente viu que a Carla, quando ela convocou uma reunião para discutir o que iríamos fazer, porque é eu, Edinho, ela e o Oceander que faz a representação dos trabalhadores aqui uma vez por mês, fora o Rodrigues, né, que é dele 2 vezes por mês aqui. E aí foi um dilema, que a gente vai estudar? E a gente pensa sempre que a Carla tem uma carta na manga, e ela veio para perguntar o que seria, e na hora ela falou assim, a gente vai estudar o roteiro. E foi tão bacana que você vê que quando a gente descreve fenômenos que acontecem nos livros, a gente fica imaginando como será que é na hora, né? Deve arrepiar a gente, ou a gente sai agradecendo. E naquela hora, a Carla teve um insight da espiritualidade. Acho que eles devem cutucar a gente, né, Carla? Pessoas que falam bastante igual nós, eles ficam esperando uma brecha para quando a gente para de falar, eles vão lá em sério o conteúdo. E ela apareceu com esse livro. E nós já estamos no capítulo 8, que hoje confesso para vocês que eu ia apresentar slide, igual você fez. Mas quem já conhece os meus estudos, sabe que eu não faço com slide, né? Mas eu montei tudo lindo e ia perder a criatividade. Cada um na sua praia, né, Carlinha? Não consegui. Então, nós vamos realmente só no livro, mas eu prometo me esforçar para o que eu iria trazer aqui de slide, eu tentar projetar isso na mente de cada um. Gomes e Su, lindos. Bom, gente, vou ler uns pedacinhos, porque é muito necessário. Daí a gente vai fazendo as reflexões em seguida.
Bem-vindos quem estiver aqui pela primeira vez. A nossa casa gosta muito de ter pessoas novas. Os antigos também, nós gostamos muito dos antigos. E é até uma surpresa ter tanta gente assim nas vésperas de Natal. Vamos começar então? O livro se chama Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mais conhecido pelo pessoal aí de fora, ele era o anjo de guarda do Chico Xavier. Eu considero, lendo mensagens desse teor, que ele é também o nosso anjo de guarda. Não aquele direto, mas um benfeitor para todos nós, né? A Terra. A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. Comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol. Podemos comparar as classes sociais que habitam em grandes vagões de categorias diversas. De quando em quando, permutamos lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Quem viaja em instalações de luxo, volta a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Esse pequeno trecho aqui, Emmanuel então vem trazer para nós que a gente cai nessa bola linda que é a Terra, que está em movimento, e aí a gente nasce, depois de ter enfrentado uma grande fila. E uma vez a gente nasce em condições mais precárias, outra vez a gente nasce aí no considerado berço de ouro, né? Aquele berço bem abastado, que na verdade nós sabemos que o verdadeiro berço de ouro é aquele que nos mostra o que a gente veio fazer aqui em espírito. Mas Emmanuel quis dizer, hoje, qual a situação financeira que você se encontra? Porque já já isso vai mudar. E não vai mudar para castigo, né? Então, se eu não usei meu dinheiro bem, vai ter um castigo. Não, é tudo por aprendizado. E a gente vai continuar nesse sentido. Temos aí o símbolo das reencarnações. De corpo em corpo, como quem se utiliza das variadas vestiduras, peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria, que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. Nesse pequenininho trecho, ele colocou para a gente que aí estão então as etnias, as diferenças disso aqui que nós encontramos. Quem que é a Estela? Eu me vejo todo dia no espelho, as pessoas que convivem comigo me veem, mas na verdade as pessoas estão vendo a roupa carnal que eu estou vestindo nesse momento. E aí é nesse momento que nós hoje, na etapa dessa era do Espírito que nos encontramos, a gente jamais vai poder questionar o que era questionado há 300 anos atrás, que dependendo da cor de pele da pessoa, esse era assim, esse era assado, esse poderia trabalhar aqui, esse não poderia. Isso a gente já entende que é só um momento, é só uma veste. Então, nesse capítulo Terra, Emmanuel coloca duas analogias, ele faz de maneira filosófica duas mensagens para nós. Que a Terra, nessa primeira mensagem, é uma viagem. E eu queria ter muita noção todos os dias em que eu estou nessa viagem, mas às vezes a gente se perde. A maioria das pessoas me conhece aqui, e confesso que é até difícil fazer palestra para quem conhece a gente, né? E sabe que eu sou casada com o Oceander, aquele careca charmoso. O sonho dele, gente, é ir para a Itália. E aí, quando a gente vai fazer uma viagem, como Emmanuel disse, que então a gente está na Terra por uma viagem, primeira coisa que você faz é escolher um roteiro. Ninguém sai para viajar, vou viajar. Você traça uma meta. Até uma pessoa que sai de mochilão nas costas e fala que vai para qualquer lugar, ela sabe se ela vai para norte e sul. Ela começa a dar os primeiros passos. Nós estamos aqui então numa viagem. E aí imagine então que o Oceander, o sonho dele é ir para a Itália. E desde já, mesmo sem a passagem nas mãos, ele já disse para mim assim, eu quero conhecer Roma, eu quero conhecer a Pisa, eu quero conhecer isso, aquilo. Então ele traça um roteiro. E ele sabe o que ele vai fazer lá também. Eu vou comer em tal lugar que eu já ouvi falar, eu vou tirar foto em tal lugar. Então toda viagem nossa, nós programamos. Assim como acontece na viagem na Terra. Tem uma fila gigantesca lá, querendo o nosso lugar aqui.
Mas por que eles estão esperando? Por que eles não mereceram aqui estar? Às vezes, pela junção familiar, está faltando um indivíduo na família deles, no qual necessita um resgate maior. A gente não sabe, cada caso é um caso. Então tem muita gente esperando o nosso lugar aqui. Não que se eu morrer, então vem alguém. Não, não é assim que funciona. Tem toda uma programação da gente estar aqui. É uma programação, um roteiro realmente de viagem. O problema é que vocês imaginam que se o Ociander chega na Itália, e aí ele chega em um hotel de luxo. Faz de conta que a gente está podendo, né? Desse jeito. E você chega em um hotel que logo de cara já tem uma acomodação muito confortável. E aí eu estou lá do lado dele, como nós temos aqui na viagem terrena, muitos irmãos, parentes, companheiros, colegas de trabalho, que nos empurram para o que você está fazendo aqui na Terra? Imagina que eu estou viajando com o Ociander e ele pega a primeira poltrona do hotel e senta e está bem ali. Porque vem alguém servir um cafezinho para ele, tem ar-condicionado e ele vai se acomodando. Por quê? Porque está tranquilo. Mas e aquilo tudo que ele ia fazer? Ele ia visitar tal lugar? Ele ia estudar outra coisa? Ia tirar foto? Ia comer? Ah, não, a acomodação lá está muito luxuosa. Muitas vezes nós na carne também fazemos isso. A situação em que a gente se encontra é tão favorável que demora tanto tempo para eu buscar uma espiritualidade, para eu buscar algo que transcende da matéria, porque ninguém aqui é parado. Todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo estuda, todos nós fazemos algo, mas a busca da espiritualidade, que é o que realmente a gente veio buscar, porque aqui mesmo o Emmanuel diz que essa viagem é para evoluir, nós esquecemos. A gente se esquece. Ah, então será que é só se uma pessoa vier em uma acomodação de luxo? Se uma pessoa vem bem financeiramente, ela está perdida? É bem mais fácil ela se esquecer? Pode ser então que a gente não está falando dessa instalação luxuosa. Estamos falando de uma instalação mais precária. O que pode acontecer para essa pessoa também parar de buscar o roteiro de viagem que ela traçou? Ela começa a reclamar. Ah, porque minha vida é assim, o do fulano não é. É, porque tudo acontece comigo. Deus para mim não existe, porque Ele não deve me enxergar. E aí a pessoa entra naquele emaranhado de reclamação e queixa, que Emmanuel não dá nem para citar quantos livros ele coloca para nós deixar a queixa de lado. E essa pessoa, mesmo em instalações humildes, que parece então, que como eu citei, que uma pessoa no luxo pode se acomodar, a que está fora do luxo não, ela vai buscar e não busca. Isso é muito dentro de nós, essa busca espiritual. E que momento eu posso sentir que eu estou precisando disso? Eu fico em casa, tendo uma situação financeira boa ou não, e começa um vazio dentro de mim. E esse vazio, a maioria das pessoas que nós conhecemos, elas começam a buscar matéria e tentar colocar nesse buraco. Mas é um buraco da alma. Você não vai conseguir encher esse vazio com uma compra, você não consegue encher esse vazio com uma viagem. Você não consegue mexer nesse vazio indo no cabeleireiro, dando um talento na estética, não vai. Se o vazio for do espírito, você só vai encontrar então caminhando para se espiritualizar. Um caminho bom é o espiritismo. Tem gente que se encontra de outras maneiras, mas esse buraco tem que ser preenchido, porque senão uma hora ou outra vai acabar. Vai acabar o tempo, como todas as viagens, a gente não viaja para sempre. E aí na hora que acabar vem aquele arrependimento. Poxa, programei tanta coisa, programei tirar foto, olha, bem que o fulano me chamou para ir em tal lugar, mas eu estava lá sentado na minha acomodação e eu não ia. E alguém aqui sabe o dia que vai acabar a própria viagem? Ninguém sabe. Essas viagens que a gente faz para a praia, para qualquer outro lugar, tem dia e hora para acabar, a gente sabe. Mas a viagem terrena não está nas nossas mãos. A não ser que for daquela outra maneira que nós sabemos que é totalmente inverso da lei divina. Então, a outra analogia que Emmanuel traz para a gente
A primeira, nesse capítulo, terra. O que eu estou fazendo aqui? Dá para encarar desse jeito então, que foi a primeira que ele trouxe. Ah, eu vim aqui porque eu vim numa viagem. Para quê? Uma viagem para evoluir. A segunda que ele coloca para nós, ele começa dizendo assim: podemos ainda filosoficamente classificar o planeta com mais propriedade, tomando por nossa escola multimilenária. Escola. Olha aqui, ó. Espiritismo é uma escola de vida, verdade e luz, que reclama do aprendiz a aplicação de Jesus. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações na expectativa inoperante, mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade, separando-os por fim das paisagens e criaturas amadas, relegando a paralisia ou cristalização em largos despenhadeiros de sombra. Nesse momento, o que Emmanuel coloca aqui para nós, que quando uma pessoa para na instalação de estudo, o que acontece com os nossos alunos hoje na carne? Ou ele reprova, ou ele fica de recuperação. Não sei se vocês já ficaram, mas é triste, porque você vê a tua turma indo e você ficando. Tua turma comemorando que vai entrar de férias ou que passou de ano e você ficando. É o que ele acabou de dizer. E como será que eu empaco então nessa escola? Eu não reconheço os professores, a gente vai estudar sobre isso também. Eu empaco no momento que eu estou sentado naquela fileirinha de estudante. Vocês imaginam aqueles aluninhos de estudo fundamental. E aí eu começo a olhar do lado, olha, o amiguinho não está copiando. Olha, não está copiando. Olha que bobo, fica apontando o lápis o tempo todo. E isso a professora aqui, ó, passando o exercício. E eu lá reparando no outro. Realmente, o outro pode ser que vai perder a lição da lousa inteira, mas e eu? Nós, quando estamos aqui encarnados, a gente tem uma capacidade incrível de olhar a vida do outro. E esquecer que eu estou aluno aqui por mim. Eu estou no meio do coletivo, mas eu tenho que cuidar das minhas notas. O problema é que quando eu falo que eu olho a vida do outro, eu posso estar atingindo alguém que fala assim, não, última coisa que eu sou, Estela, é fofoqueiro. Mas eu não estou falando só do vizinho. Estou falando que muitas vezes eu e meu marido, e eu apontando todos os defeitos dele. Como pode ele ser assim? Como pode ele fazer desse jeito? Toda vez que eu aponto, eu empaco. Porque voltando na analogia da viagem, quando eu sei que eu vou viajar, eu tenho que saber para onde ir. Disseram ali que eu estou na Terra, então, por uma viagem. Que viagem é essa? Seguir Cristo. Seguir Cristo é aí, ó. Olhei para Cristo e vou. Toda vez que eu aponto, é julgamento. Eu volto. Ou eu volto, ou eu paro. Porque voltar, a gente sabe que a gente não regride. Toda vez que eu tenho uma falta de perdão, eu paro. Então, eu tenho que entender que essa ociosidade que eles nos dizem ali, é que eu não estou avançando. E avançando é apontando para mim mesmo, mas não para eu me sentir culpado o tempo todo, mas encontrar dentro de mim algumas coisas que eu poderia mudar. Quer ver só? Tem muita gente que fala assim nós, aqui no Espiritismo, encontramos fora da caridade não há salvação. E aí, pessoal, dando a passar manteiga no pão e fazer sopa. Fazer essa caridade. É uma caridade muito mal compreendida. Essa também é uma caridade. Mas a caridade moral, ela é feita o tempo todo. Na sua casa, em qualquer lugar. E então, quando a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem de caridade segundo São Paulo, ele diz assim... e mais uma observação. Quando eu lia, ou eu escutava alguém falando assim, agora eu vou ler São Paulo, a carta aos Coríntios. Na minha cabeça vinha assim, não é para mim essa carta. Eu não sou Coríntios, eu até sou corintiano, mas não sou Coríntios, eu sou Palmeiras. Eu não entendia que carta de São Paulo aos Coríntios não era aos Coríntios, era para mim. Porque tão importante é que ninguém sabe até hoje o que o Coríntios perguntou para São Paulo responder. Se fosse importante, teria lá, pergunta do Coríntios, resposta de São Paulo. É só a mensagem de São Paulo que seguiu. Por quê? Porque é para mim.
Então São Paulo diz assim: ainda que eu falasse, caridade segundo São Paulo, caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu seria como aço que soa, como sino que tine, e eu nada seria. Se eu não for benigno, se eu não for paciente, a caridade tudo preza, tudo sofre, tudo tolera. Então é uma caridade que realmente eu vejo, eu não preciso sair de casa. Mas eu preciso me encontrar. Porque eu encontro amigos, inclusive, dizendo assim: Estela, sei lá, eu não faço bem para ninguém, mas eu também não faço mal. E aí Emmanuel vem e diz assim, a posição neutra significa menor esforço. E toda vez nós sabemos que quando você está em menor esforço, você cai na justiça divina. Justiça. Como ninguém aqui é perfeito, todos nós já fizemos alguma coisa no passado, isso vai ser cobrado. Mas se você estiver nas fileiras de trabalho no bem, trabalho. Aí é diferente de caridade moral, de fazer em casa. É trabalho. Aí é o que eu falei, fazer sopa, passar manteiga no pão, lidar com pessoas, sair do seu conjuntinho familiar e ir para fora. Quando eu estou no trabalho do bem, eu entro na misericórdia divina. Emmanuel disse isso para nós. Então, a posição neutra é menor esforço. Menor esforço, eu estou na lei. Vai ser cobrada a dívida? Qualquer dia vai. Mas e se eu trabalhar no bem? Quem sabe, você trabalha enfincado no bem, vai vir na expiação aqui e você está correndo. Olha aqui, outro trecho para nós. Outros alunos indagam dia e noite, e com as perquisições, as indagações viciosas, perdem os valores do tempo. O tempo. Encontrei uma amiga há um mês atrás, e eu disse assim para ela: nossa, quanto tempo! Ela era frequentadora do Ailuz, faz mais de ano que a gente não via ela. E aí conversei, porque eu tive um tempo onde eu estava, era consultório, a gente tira aí umas 2 horas de prosa, né? E aí ela começou, né, a dar aquelas escapadas de criticar o chão em que pisou um dia. Estela, sabe o que é? Eu ando meio cansado. O Ailuz, vocês falavam muito a mesma coisa. O Rodrigues era aquele batidão. No começo eu me encantei com a mensagem dele, depois ele não trazia nada novo. Aí eu falei: coitada. E agora, o que você está fazendo então? Depois do Ailuz, eu fui para o Kardec. Eu gostei, eu me achei, mas daqui a pouco também eu vi que eles falam a mesma coisa. E hoje, onde você está? Porque em algum lugar você tem que estar, né? Então, a gente montou um grupo, que hoje nós estudamos tudo que é cósmico, tudo universal. Eu imaginei, mas não deu para imaginar a ponto de eu descrever para vocês o que eu imaginei, entende? Um grupo estudando. Para quê? A viagem na Terra é realmente o que é o batidão aqui do Ailuz. É uma viagem de descoberta do que eu estou fazendo aqui, para entender quem sou eu aqui dentro. E a pessoa não entendeu a proposta. Por quê? Porque fica sempre perguntando coisas que não fazem sentido para a sua própria evolução. Não faz sentido. Isso aqui é um assunto novo no Ailuz? É difícil. Porque o Evangelho está aí há mais de 2000 anos e está difícil de traduzir ele para o coração. A gente consegue traduzir no cotidiano, imitar algumas palavras, fazer alguns gestos, mas você vê alguém que já virou um Evangelho na sua frente, eu vejo de vez em quando. Alguém tem uma atitude na minha frente, uma atitude de Evangelho. Você faz assim. É surpreendente ver pessoas de atitude cristã. E vem me dizer que a mensagem é batida. São esses os alunos que eles estão colocando aqui, que eles ficam viciados em perguntas. Agora, outra história. Imaginemos um educandário em cuja intimidade comparecessem os discípulos de primeira iniciação, os pequenininhos. Homenagens eles queriam antes de se confiar ao estudo das primeiras lições. O menino bisonho não poderia reclamar esclarecimento quanto à congregação que dirige a casa de ensino, onde ele está recebendo as primeiras letras. A pessoa sempre quer mais, ela sempre reclama por algo mais. E tem uma história do livro Relatos da Vida do Irmão X,
que diz bem o caso de pessoas assim. Olha, Estela, para eu fazer alguma coisa, se eu ganhasse na loteria, hein? Vocês já sonharam se eu ganhasse na loteria? O Aeluz ia ser o primeiro que eu ia ajudar, né? A gente faz assim, eu ia ajudar o Aeluz, eu ia ajudar. Então tem uma história que leva para o nosso coração isso. O irmão X relatou que uma reunião mediúnica lá no Rio de Janeiro, assim que acabou a reunião, todo mundo foi embora, chegou, o comandante da reunião chamava Rogério. Chegou o Anselmo no Rogério e disse, espera aí que eu quero conversar com o benfeitor. Sentou esse Anselmo na frente do benfeitor e disse assim, olha, eu sei que a gente tem que pregar luz e amor, mas a coisa aqui é outra. A coisa aqui sem dinheiro não funciona. Eu mesmo queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer com o outro. E sem dinheiro, eu não estou nem pedindo. Eu estou assim, uma maneira de eu ganhar mais, quem sabe um negócio que dê mais lucro. E aí o benfeitor escutou com aquela paciência de benfeitor e falou assim, olha, meu irmão, hoje o trabalho já acabou, volta no outro dia que eu tenho a resposta. Passaram 2 dias, ele estava indo para uma fazenda e recebeu um pé de vento danado. E nesse pé de vento foi jogado na cabeça dele uma nota de 10 cruzeiros, que na época era bastante, na descrição do livro, 1940. 10 cruzeiros. E aí ele pegou essa nota, guardou, todo contente, né? Parece eu quando acho R$5 no bolso da calça. Devia ser bastante. Andou um pouquinho, chega uma senhora, maltrapilha, começa a pedir para ele, por favor, eu gostaria muito que você me ajudasse, senhor. Ele falou assim, mas quem a senhora está pensando que eu sou? Não, é piedade. Aí ela se ajoelhou. Isso irritou ele. Irritou e ele pensou assim, você está pensando que eu sou o quê? Que eu sou um banco? Vai trabalhar. E ela disse assim, eu só preciso de 2 cruzeiros para pagar a farmácia que meu filho está doente. E ele com muita raiva enxotou a mulher, ela foi embora. Quando ele voltou na reunião mediúnica, ele esperando a resposta, esperou todo mundo ir embora novamente, pediu para falar com o benfeitor falou para ele, se você não consegue dar 2 cruzeiros que nós colocamos, 10 voando no seu colo, imagina se a gente der milhões. E às vezes nós estamos nessa condição também. Eu me encontro nessa situação quando eu quero ter algo para poder fazer. As mães entenderam tudo, a gente daqui entendeu assim, tá feliz. Nós sempre esperamos uma coisa para poder fazer. E a coisa mais valiosa do ser humano hoje é tempo. E aí eu digo, e eu posso dizer com propriedade, quem mora com uma pessoa que nasceu em 46, a minha avó, eu nem sei de que ano que era, mas aquelas pessoas que gostam de contar histórias, os casos de como era antigamente. A minha mãe foi mãe só de 2, a minha avó foi mãe de 11. E elas contam que elas cuidavam dos 11, é claro que não são crianças peraltas como são as de hoje, mas eu fico imaginando essas mulheres sem micro-ondas, sem máquina de lavar, fico imaginando sem carro, fico imaginando como que eu ia falar, eu falo com a minha cunhada quase que o dia inteiro, como que ia ser sem o WhatsApp? A facilidade do tempo veio chegando para nós de tal maneira que às vezes eu vejo que eu resolvi uns 5 problemas no celular em 5 minutos. Mas eu não encontro tempo para fazer mais nada. Todo mundo que eu encontro, a pessoa diz assim, Estela, mas eu estou numa correria. Então nós somos aquele cidadão que a gente senta na frente do benfeitor e fala que não tem tempo. E o tempo nos é dado. Nos é dado facilidades. Imagina se você tivesse que fazer todas as coisas que você faz a pé. Outro dia, eu estava naquela fila do Poupa Tempo. Eu não sei para vocês, gente, mas eu tenho 39 anos. Para mim, aquilo foi uma coisa divina. E aí tinha um rapaz atrás de mim e falou assim, pelo amor de Deus, o povo fala que isso aqui é Poupa Tempo. Isso daqui é desperdício de tempo. Olha, eu estou aqui faz meia hora. Eu falei, gente, ele estava fazendo a habilitação dele.
Quando eu fiz a minha, eu tive que tirar o xerox numa papelaria, aí toca você andar até uma papelaria para tirar um xerox do documento. Aí eu tive que pagar um exame médico, que era em outro lugar o exame médico. Depois do exame médico, eu tinha que pegar um ônibus e ir para o psicotécnico, que era outro lugar. Depois eu tinha que ir no banco. Ixi, o banco fechou, o ônibus não chegou até o banco. Então, poupar tempo faz em meia hora, mas para nós que ainda não entendemos o valor no tempo, está complicado. Poupar tempo está complicado. E encontrar uma brechinha na minha vida para poder fazer alguma coisa, trabalhar no bem, está mais complicado ainda. Cornélio Pires, ele tem uma trovinha que diz assim: a pessoa ganha o berço para aquisição do bem. Se ela aprende, trabalha e serve, ela vai mais além. Quando eu não trabalho, eu não estou aprendendo e eu não estou servindo, eu não estou indo. E quando eu não estou indo, eu começo uma tristeza, uma angústia, e eu não sei de onde, eu não sei porquê, porque o meu filho está bem, olha, eu nem estou com minhas contas, está tudo em dia, tenho meu carro, meu trabalho. Por que isso? Porque eu não estou indo. Eu não estou aprendendo, eu não estou trabalhando, eu não estou servindo. A gente tem que estar em movimento. E o servir está difícil. Está muito difícil a gente entender que a gente tem que servir para continuar e ir mais além. Então a gente para. E a necessidade chama. E aí tem mais um pouquinho aqui, ó. E ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Vacilamos, tateamos, experimentamos a fim de aprender e amealhar os recursos do Espírito. Quando ele diz aqui que nós somos crianças, que a gente precisa aprender, experimentar, tatear, significa que é uma coisa que eu não gosto, que sofrer você dá uma alavancada na tua vida. Mas aí no livro dos Espíritos eles perguntam: é necessário sofrer e passar por todas as provas para aprender? Não. Você pode aprender olhando a prova do outro. Você pode tentar ajudar a prova do outro e adquirir aquela experiência. Mas quando a gente diz que sofre e aprende, aí eu me coloco no lugar da quantidade de experiências que eu sei que não vai dar certo, mas eu faço. E ele diz ainda como crianças. O que é a criança? Você fala para ela: não põe o dedo na tomada, que vai fazer dodói. Ele está com o dedo até reto, né? Vai fazer dodói, né? Você acha que a criança já imagina: não, nossa, Deus me livre, né? Fazer dodói. Ele põe o dedo na tomada. E aí daí ele aprende que aquilo não é legal. Se todos nós fôssemos espertos a ponto de aprender com a dor do outro, jamais alguém aqui ia ter tido um porre na vida. Enxaqueca, vômito, dorme inconsciente, perde não sei quantos neurônios, mas não, vai lá e experimenta. Tem gente que é até pior, experimenta uma, duas, quantas vezes? Então, é necessário um sofrimento maior para a pessoa dar uma acordada. Muitas coisas que estão na terra nos fazem acordar para algo eterno. A gente fica parado na matéria. Você pega uma criancinha, qual que é a preocupação de uma mãe? Eu tenho que vestir ela bem vestida, né? Porque quem olhar para ela vai olhar que eu sou uma boa mãe. Não é bem assim. Quando eu visto uma criança, eu visto para os outros. Se eu estou pensando no bem-estar dessas crianças, dos nossos filhos, eu estou fazendo escondido, eu não faço para ninguém ver. Aí é necessário, às vezes, a cabeça da criança encher de piolho. Meu Deus, quem inventou o piolho? Não é coisa de Deus, não. Aí essa mãe é obrigada a ficar ali minutos, passando pentinho. Coisa que não faz normalmente. Então é preciso, às vezes, um mecanismo de sofrimento para eu olhar para um lugar que eu não estava olhando. Para eu parar de olhar o que é perecível e olhar o que é o eterno. A roupa da criança, a maneira com que ela está vestida, tudo isso é passageiro. E o que é eterno? O afeto que você dá para uma criança é eterno. Então, às vezes, é necessário um tipo de sofrimento. E aí a gente experimenta. Aqui.
Outra coisa, compete-nos ainda tão somente um direito, o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece. Disciplinas edificantes. Quando eu estava no 6º ano, eu achei o máximo, porque de 1º a 5º ano eu só tinha uma professora, na minha época. Ela dava português, estudos sociais. Quando eu cheguei no 6º ano, vinha um professor de cada matéria. Aí eu me senti importante, aquele monte de gente trabalhando para me educar, né? Tinha o homem de ciência, a mulher de história que me dava um terror danado, que ela é japonesa igual meu pai. Eu lembro de todo mundo, matemática então era o terror. E aí quando o Emmanuel vem e coloca assim, então você é encarnado, vai ter as disciplinas que a sabedoria vai te aplicar. Quem que é os professores? Vocês estão prontos para a ceia de Natal? Tem sempre aquele cunhado que vai tirar a disciplina da paciência de dentro de nós, assim, ó. Que há 5 anos eu estou tirando 0, mas nesse ano eu vou tirar um 7, né? Aquele colega de trabalho que masca o chiclete parecendo uma vaca do teu lado. Esse cara é o professor da sua tolerância. Aquela sogra, né? Tadinha da sogra. A sogra tira tantas disciplinas das pessoas. E no supermercado, na escola, em todos os ambientes que a gente está vivendo no coletivo. Só que eu tenho que estar atento, porque chega um professor no trânsito, e esse professor vai querer uma nota na hora. Vocês querem saber o tamanho que eu sou, o quanto eu sou pequeno? Eu vou contar para vocês. O Reinaldo não está aí não, né? Ele me voa um sapato na cabeça. Eu já contei essa história para ele. Tá a Estela no mercado, iluminada, gente, sou iluminada. Tô lá, escolhendo minha banana. Eu e minha mãe. A minha mãe fala assim, Estela, essa banana tá verde, né? Não vão levar não. Ai, é mesmo, mãe. Aí eu sinto assim, ó. Aí eu olho, né? Mas eu não olhei desse jeito, não. Eu falei assim, né? A gente finge de legal. A pessoa fala assim, você não vai levar banana por quê? Imagina, a banana amanhã tá madura. Aí naquele momento é a prova. Sai o coice ou não sai? Dentro de mim estava assim, o problema é meu, não leva banana mesmo, não quero levar banana verde, vai te catar que eu não te perguntei. Mas é a prova. A mulher estava na minha frente me ensinando sobre banana. Eu olhei para ela e falei, bem, obrigada, viu? Aí eu estou saindo. Aí, mas você não vai pegar? Peguei umas 5 bananas ali, né, paguei, mas eu venci. Porque de repente, o ano passado, acabaram de fazer uma inimizade ali. Essa mulher ia ser vizinha minha, porque eu ia ter, né, mandado uns gorila. Quem entende de banana aqui sou eu. Né, assim, faz. O tempo todo nós estamos sendo convidados por professores. Os professores nos ensinam o que não fazer e o que fazer o tempo todo. Você achou muito provocante, promíscua a roupa de alguém? Se eu apontar, eu acabei de passar na prova que eu continuo julgando. Mas se eu for inteligente, falar, nossa, não vou usar aquilo não, hein? Oi, está todo mundo olhando e falando, estou fora. Nós temos que pensar nas provas o tempo todo. Caiu um cadeado no chão, mas não tem ninguém. Caiu no meu dedo. Ó, não tem ninguém para poder prova? E aí? Sou espírita. Acredito em matéria psíquica. Acredito em passe. Acredito em anjos de guarda. Espíritos afins. E aí eu mando um xingo, né? Cada cadeado. Era a prova do dia, às vezes. Ô, cadeadinho lindo. Olha. Não é assim que a gente age, mas eu me contenho. Ah, mas Estela, e a raiva? Solta um grito, mas não solta um palavrão. As pessoas têm uma falsa ideia de que palavrão dá um alívio, não dá. E as formas de pensamento? Se a gente ainda xingasse elefante, ia ser até bonito, né? Elefante, capivara. Não, mas a gente xinga coisa muito feia. E os professores aí.
Aí aqui, ele coloca: ninguém se engane julgando mistificar a natureza. O trabalho é lei divina. É lei. A vida, porém, é ciosa de seus segredos. E somente responde com segurança aos que lhe batem à porta com o esforço incessante do trabalho. E o trabalho que deseja para si a coroa resplendente dos apostolados do serviço. Sabe? Realmente, quando nós estamos trabalhando, a gente se sente melhor. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele coloca no Fonte Viva, no capítulo 126, eu assustei com essa mensagem. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto pesando na economia coletiva. Cristão sem atividade no bem. E aqui do ladinho eles colocam também, uma pessoa que pesquisa indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual que chama a evoluir. O que significa isso? O que você sabe fazer da sua vida? Eu tenho um título, eu estudei. Você está fazendo o que para a humanidade? Eu atendo lá no meu consultório, Quanto você cobra? Tanto? Tá bom, agora eu estou perguntando o que você faz para a humanidade, não para o seu bolso. O que eu sei, o que eu faço. Aprender e saber é fácil. Utilizar para o mundo está sendo difícil. E quando eu falo saber, fica assim, parecendo que então todo mundo que pesquisa e acumula títulos, isso daí não está servindo. É claro que está servindo. Cultura nunca vai ser jogada fora. Pode ser que na outra encarnação, não sei se vocês se identificam com isso, mas quando nós fazemos um curso muito interessante para o nosso espírito, ou para nós aqui da matéria, que você ainda nem está ligado nisso, depende o que você estuda, é tão vivo na tua memória que você nem precisa ficar decorando, você faz as provas, você estudou na outra encarnação. Então o que acontece? O que eu sei? Eu não tenho título, mas todos nós sabemos fazer alguma coisa para o outro. Trabalhar para a humanidade, o tempo todo. O tempo todo a gente sabe fazer algo que vai beneficiar alguém. Pode ser com gestos. Pode ser realmente uma ação que eu saio da minha casa e faço. O seu Ademir, o pai do Oceandro, ele toca violão. E ele tem até uma história interessante que há uns 3 anos atrás, ele foi impedido de jogar bola. E o senhor Ademir jogava 4 vezes na semana. É errado jogar bola? Não é. Mas depende do nível que você está, alguém vai dar a oportunidade de você crescer. Você não vai ficar no primeiro ano escolar para sempre, fazendo o mesmo 1 mais 1 igual a 2. Você vai ser chamado a evoluir. E o senhor Ademir ficou muito triste quando ele teve um problema na perna e que impediu ele somente de jogar futebol. O senhor pode andar de bicicleta, pode fazer o que o senhor quiser, mas jogar futebol não vai poder. Ele ficou arrasado. Mas daí, ele pegou o violão dele, que ele já tocava nas missas no domingo, e começou a tocar para quem pedisse. E ele toca mesmo, tanto que ele toca aqui no centro. Ele acompanha a gente nas palestras. Com amor, muitos familiares julgam ele, de falar assim, o senhor não cobra nada? Claro que não, né? Ele faz porque ele gosta. Ele faz porque ele sabe. E aí uma vez, uma senhora chamou ele para tocar, um parente chamou, você não toca para minha irmã, cunhada, eu não lembro, porque ela gosta muito de Roberto Carlos, e o seu Ademir também gosta muito, ele tem uma pasta inteira do Roberto Carlos. E aí ele chegou do lado dessa pessoa e tocou 1, 2, umas 6 músicas. Quando ele estava indo embora, ela falou assim, com muita dificuldade de falar, ela estava acamada. Falou, você não sabe aquela música assim? E ele veio na cabeça e falou assim, nossa, eu não sei essa música. Acho que eu nem tenho ela na pasta, mas procura outra. E aí ela abriu na música. Ele nem sabia que ele tinha essa música na pasta. Ele disse que ficou até meio chocado na hora. E aí ele tocou a música. Deu 2 semanas, essa pessoa desencarnou. Normal da vida. O que ficou para o senhor Ademir, que foi muito interessante, foi que a pessoa que tinha chamado ele falou que ela ficou tão bem depois da visita dele. Pode não servir para ninguém o que eu estou falando, porque, poxa, não interessa isso. Eu não gosto de música, eu não sei tocar.
Mas cada pessoa tem a chave de um cadinho de felicidade do outro. Todos nós sabemos fazer algo. No livro Revista Espírita, na Revista Espírita, que eles fazem uma junção, um deles, Kardec entrevistou um espírito e perguntou para o espírito: escuta, qual que é a tua função lá no plano espiritual? Aí ele falou assim: eu sou alquimista, né? E ele falou: tá bom, e para que serve, né, sua alquimia? E ele contou o seguinte, olha que interessante. Quando você vai numa UTI, em qualquer lugar, que tem uma pessoa lá precisando de um processo de cura, vem a equipe espiritual e a equipe da carne auxiliar essa pessoa. O problema é que às vezes você chega no acamado, gente, isso é uma pessoa, não é um moyashi. Essa pessoa, às vezes, ela está com uma camada. Essa camada é o quê? Muitas vezes essa camada é uma mágoa, é uma raiva, que antes dela ter um problema, ela teve uma discussão. Então cria-se isso daqui. A espiritualidade não consegue avançar no processo de cura para essa pessoa aqui de dentro, esse cor-de-rosa aqui, não consegue avançar. Então o que eles fazem? A equipe chama o alquimista lá. Aí o alquimista vem, a equipe espiritual toda parada, o alquimista vem, introjeta nessa pessoa, com a capacidade dele, e lê uma memória afetiva. Todos nós temos várias. A memória afetiva tem cheiro, a memória afetiva tem som. Ele retira um cheiro. O Oceano, ele tem cheiro de... Ele sabe, né? Eu não sei os meus cheiros, mas ele sabe o dele. Quando ele era pequenininho, ele ia na casa da avó dele, de férias. A avó dele batia leite com Toddy no liquidificador quente. Então, ele espalhava o cheiro na casa inteira. E junto, que era gostoso ele estar de férias, disse que se ele sentir esse cheiro, ele lembra da avó dele na hora. E dá aquela alegria. Ele vem nesse cidadão que está com essa camada, pega o dia que ele sentiu isso, essa felicidade, essa coisa gostosa, e leva. Chega no plano espiritual, faz a massinha e volta. E aí a equipe espiritual está pronta? Está todo mundo pronto? Beleza, ele vai lá e joga. Jogou na pessoa, o que acontece? Ele tem um súbito de alegria. Na hora que ele tem alegria, ele rompe essas camadas amarelas. Aqui, ó. Aí ele rompe. No que ele rompeu, aí a espiritualidade falou: obrigada, agora eles podem entrar com o processo de cura. Um alquimista. Agora, quantas vezes nós não podemos causar uma alegria imediata em alguém? Uma alegria a ponto de quebrar a casca de alguém. De dar um conselho com uma palavra, sem sermão. E não precisa ser médium, precisa estar com boa vontade. Às vezes o anjo de guarda dessa pessoa que vem falar alguma coisa para você, ela está esperando que essa casca se quebre para ele colocar algum conselho ali dentro. Para que ela durma melhor naquela noite, para ela poder no plano espiritual ter alguma mensagem. E está nas nossas mãos fazer esse processo todo que eles precisaram fazer. E nós somos capazes. Lembrando que não com sermão, muito mais com exemplo, muito mais. As pessoas que eu sigo, eu não sigo as pessoas que falam. Eu sigo as pessoas que fazem. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, todas as pessoas que você admira, não são aquelas que falam. Não, são as pessoas que você viu, ela tem um gesto bom com alguém, alguma atitude. E essa é a mensagem, gente, para nós prosseguirmos com o entendimento de que essa é uma viagem. Com o tempo que Deus, a qualquer momento, vai fazer assim, ó, chega. Cadê a sua bagagem? Vamos levar embora. Cadê a bagagem? O que eu adquiri? Se eu vim aqui buscar valores. E quem são os professores, então, dessa escola que vai encher minha bagagem? Todas as pessoas que estão te tirando do sério são os melhores professores. E o dia que essa pessoa não me tirar mais do sério, acabei de colocar um valor na minha mala. Ela vai continuar a mesma pessoa. Porque ela veio aqui para isso? Não. Porque é o tamanho dela. Ela vai tirar você do sério, vai tirar o outro. Vai ser o professor de um monte de gente. O problema é, e eu? Estou aprendendo alguma coisa? É isso aí a mensagem, gente. Obrigado. Boa noite.